verdade, isso aqui é uma matriz inversa. Isso aqui é o K2 vezes a identidade menos M2 a menos 1. Para inverter essa matriz, eu vou ter que pegar os cofatores e dividir pelo determinante. O determinante dessa matriz aqui vai ser o produto dos autovalores. Então, nós vamos ter aqui, em princípio, autovalores. K2 menos M1 ao quadrado, K2, essa matriz também. Então, minha estrutura de polos, quer dizer, minha matriz, claro, eu estou pegando e invertendo todo o problema matricial. Claro, depois, quando eu for pegar os elementos de matriz, eu vou pegar o propagador de φ1 com φ1, φ1 com φ2, φ1 com φn e assim vai. Mas a estrutura geral é essa. Então, por que eu estou colocando isso? Porque não necessariamente, né, esse objeto aqui, ele tem um único polo. Quer dizer, isso aqui tem uma estrutura de polos. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa matriz aqui, ela tem polos para K2 igual a certos valores. M2, vamos dizer, MI ao quadrado. São os autovalores, né? Quer dizer, os polos do propagador vão ser os autovalores da matriz de massa. A gente pode ver isso de uma outra forma mais simples, vou colocar, deixa eu apagar aqui, para não ficar muito assim só na base da estrutura geral matricial. A gente pode pensar o seguinte: essa matriz é uma matriz simétrica, então eu posso, real. Então eu posso diagonalizar para uma transformação ortogonal. Então eu posso colocar aqui, vai existir uma matriz R, que é ortogonal, que diagonaliza M2. Essa matriz aqui, o teorema espectral, é a matriz ortogonal que vai diagonalizar a matriz de massa, que é M por N, que é simétrica. A matriz M2 não é ortogonal. A matriz M2 é uma matriz somente simétrica. Mas toda matriz simétrica real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então a gente vai ter essa estrutura aqui, menos o meio, φ transposto, R transposto. Agora isso aqui vai ficar uma matriz diagonal. Vou colocar assim, vai ficar a matriz M2, sim, vou até expressar aqui, reforçar, diagonal. E aqui vamos ter Rφ. E aí, claro, agora eu posso redefinir, posso pegar esse campo Rφ e dizer que esse campo aqui é um novo campo, φ. Como essa transformação é ortogonal, quiser ter φ, R transposto, φ, que a inversa dela é a própria transposta, essa matriz é ortogonal. Então eu posso trazer isso aqui para cá. Φ transposto vai ficar φ transposto, R transposto, falando vertiano, R φ. E aqui ficou φ transposto, matriz diagonal, φ. E agora, como a matriz é ortogonal, isso aqui não tem nada a ver, essa matriz é constante, não tem nada a ver com o dado vertiano, isso se cancela. Então eu consigo reparametrizar o meu problema em termos de campo φ diagonalizado. Então, para esse problema aqui, é tudo diagonal. Então, meus propagadores, os polos do propagador, vão ser os autovalores. Essa matriz agora é totalmente diagonal. O que está na diagonal? Os autovalores da matriz de massa. Então, eu vou ter propagadores desse tipo aqui. M, sei lá, MI ao quadrado, né? Então, para cada campo φ, não necessariamente os autovalores são iguais. Para cada campo eu vou ter, então aqui, tudo esse problema virou diagonal, então eu vou ter propagadores do tipo φ2i, né, que ficou tudo diagonal, e esse propagador vai ter a estrutura 1 sobre K2 menos a massa MI ao quadrado. Então, mesmo que o problema não esteja na forma diagonal, ao diagonalizar, ao inverter aquele propagador que tinha ficado sobre essa forma, que K2 identidade menos a matriz M2, ao inverter essa matriz aqui, toda vez que a gente inverte uma matriz, o que a gente ganha? A gente ganha o cofator, quer dizer, o elemento, né, quer dizer, a matriz inversa, vamos dizer assim, A menos 1 IJ, é o cofator de AJI, sobre o determinante de A. Então, o determinante da matriz, nesse caso, eu vou sempre dividir pelo determinante, mas o determinante vai ser o produto dos autovalores. E os autovalores, a gente sabe, são K2 menos M2, K2 menos M2 e assim vai. Então, eu tenho a estrutura de polos, está claro, quem são os polos, quem são as massas desse modelo? As massas são os autovalores dessa matriz. Então, assim, vamos ver, esse problema pode estar descrevendo N excitações, né? Todas essas excitações não precisam ser degeneradas, cada uma delas vai ter a sua massa especial, em particular, e ao
Qual o problema? Não estou falando de simetria nenhuma. Não tem simetria nenhuma. O problema está geral. Simplesmente é um problema de N campos acoplados, né, pela matriz de massa. Claro, vocês poderiam dizer, poderia ter uma matriz cinética acoplando, poderia ter um problema mais geral ainda, colocar aqui uma matriz kappa, que misturaria. Deixa eu apagar isso aqui. Estou colocando isso porque, às vezes, em grande unificação, essas coisas aparecem, física de neutrinos também, com oscilação de neutrinos, exatamente esses problemas aparecem. Então, por exemplo, se eu tivesse um problema assim, isso aqui vale, eu posso fazer isso com o campo de Dirac também. Estou fazendo um campo escalar para o protótipo, mas a estrutura é essa. Suponho que a gente tivesse, ainda vou chegar lá, a gente ali parou na simetria. Aqui a gente está pegando um exemplo só para mostrar como é que é a estrutura. Né? Eu falei no início da aula, para quem chegou atrasado, que eu vou ter que dar a primeira aula até 15 para as 6. Aí eu tenho que pegar um pessoal aí que vai chegar no Rio, abrir uma sala aí para eles, aí eu dou um intervalo para vocês até 6 e pouquinho. Tá? E aí a gente pega até 7h30. Tá? Então, pegando um problema que poderia ter acoplamento do termo simétrico também, por que não? Também lembrando, essa matriz, claro, esse termo aqui está integrado por partes, esse termo aqui na verdade seria elif transposto, kappa, elif, devido a essa estrutura simétrica, essa matriz cinética, quer dizer, essa matriz que mixa os termos simétricos também é simétrica. Essa matriz é simétrica e essa matriz é simétrica. Não necessariamente elas comutam, então elas não podem ser diagonalizadas pela mesma matriz. Vai ter uma matriz que vai diagonalizar cá e deve ter uma outra matriz que vai diagonalizar aí depois. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, vamos fazer um processo paulatino. Vamos supor primeiro que existe uma matriz R que diagonalize cá. Então a gente vai ter, eu vou esquecer os fatores do meio, vai ficar assim, φ transposto. Aí aqui vamos botar a matriz R transposto, R, vou botar o valor lambertiano já aqui fora. R transposto, R, que é a identidade. Aí boto o K aqui, boto R transposto, boto R, então eu botei a identidade aqui e a identidade aqui. Por quê? Porque essa matriz é ortogonal. Mas quem é essa matriz? Ela diagonaliza a matriz K. Então a gente vai ter φ transposto, lambertiano. Agora, K tilde, matriz diagonal. Vou dar assim, matriz diagonal. E aqui tem mais. E aqui é F. E aí, claro, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou substituir. Então, aí a gente aqui vai chamar esse campo Rφ do campo Rφ. Então, a gente vai definir agora um φ, que é Rφ. Trabalhando com φ, a nossa matriz que está no termo simétrico é diagonal. Então, vamos reescrever esse lagrangiano dessa forma. Então, vai ficar assim. Não vou esquecer essas coisas no meio. Vai ficar assim. φ transposto. Então, já absorvi aqui. Φ transposto. Está lambertiano. E aí aqui é a matriz cinética, diagonalizada. Não deixe de esquecer o diagonal. E aqui, φ. E aí esse termo aqui vai ficar, quem é φ? Φ, R transposto, φ. Então, aqui vai ficar φ transposto, então vai ficar φ transposto, R transposto. Em 2, né? Vai ficar φ transposto, vai ficar φ. Agora a gente o φ. Tá certo. E aí aqui φ é transposto, φ. Obrigado. Então, a nova forma do Lagrangiano é estamos trabalhando agora com os campos φ. Fizemos uma reparametrização. Agora, atenção, essa matriz aqui, esse termo aqui é completamente diagonal. Para que nós não tenhamos problemas com energia negativa, porque a gente sabe que esse termo aqui, ele contribui, né? Isso aqui vai contribuir para o newtoniano, para aquele termo φ ponto ao quadrado, mais gradiente de φ ao quadrado. Ou em outras palavras, né? O que a gente espera de um bom campo escalar, né? Na forma harmônica dele, é que ele tenha, o termo cinético seja positivo, quer dizer, a gente tem no meio de φ, normalmente a gente pega um campo de Klein-Bordel assim. E aí quando eu faço a integração por parte, fica menos o meio, φ, da lambertiano φ. Mas o que é importante para nós é que esse termo cinético ele apareça com sinal positivo em relação ao termo de massa.
Isso vai garantir a positividade do hamiltoniano. Vai dar o hamiltoniano vai ser φ ponto ao quadrado mais gradiente de φ ao quadrado. Se nós tivermos um campo escalar com o termo cinético aqui negativo, quer dizer, se eu tivesse aqui um parâmetro xi, e aí quando eu integrar por partes, aqui vai ficar menos que xi. Esse parâmetro xi ele vai entrar aqui a energia dessa forma. Então, se o parâmetro xi for negativo, esse termo vai estar dando uma contribuição negativa para a energia do campo quântico. Isso significa que você não tem um ground state estável, você tem uma energia que pode ser tão negativa quanto você quer. Então, para evitar a instabilidade do sistema, normalmente a gente vai pegar essa matriz K de tal maneira que ela seja uma matriz simétrica, porém com altos valores positivos, ou seja, uma matriz positiva definida. Então, a matriz K, o que significa uma matriz positiva definida? Significa uma matriz que tenha todos os altos valores positivos. Então, a matriz K é positivo definido. Então, vamos dizer que desde o início, a gente tivesse colocado, que ao construir o nosso modelo, ou então quando a gente faz um estudo, chega um lagrangiano que tenha termos cinéticos escalares, uns positivos e outros negativos, eu vou ter problema com a positividade e vou ter problema com a existência de ghosts. Então, a gente sempre pega a matriz cinética positivo definida. Muito bem. Então, se essa matriz é positiva definida, esses altos valores aqui eu tenho uma matriz só com altos valores, esses altos valores aqui são todos reais. Então, nada me impede. Se eu tenho uma matriz agora que está na diagonal, é totalmente diagonal, e totalmente positiva definida, eu posso tirar a raiz quadrada dessa matriz. A raiz quadrada dessa matriz vai ser a raiz quadrada da diagonal. Então, eu posso pegar agora esse aqui e fazer o seguinte: φ tio transposto da Lambertiana. Posso botar aqui K tio a meio da Lambertiana, K tio a meio, φ. E nada demais. Simplesmente eu tenho todos os termos cinéticos organizados na diagonal, todos positivos, então eu posso tirar a raiz quadrada de todos eles. Quebrei essa matriz em duas matrizes. A gente pode sempre tirar a raiz quadrada de uma matriz, vai para a base que é da diagonal, tira a raiz quadrada e depois volta para a transformação oposta e obtém a raiz quadrada da matriz. Então está aqui, teorema de chamado de Hamilton-Cayley, né? Então tá lá, temos aqui mais o que está aqui em jogo ainda. Esse outro termo aqui, φ que nós não mexemos ainda. φ transposto, R, em 2, R transposto, φ. Vamos fazer o seguinte. Bom, deixa assim, vamos carregar. Agora vamos fazer essa redefinição. Vamos pegar essa matriz K til a meio, uma matriz de raízes quadradas dos altos valores de K, φ til, vamos chamar isso aqui de um campo φ2 til. φ til til. Então, esse termo aqui vai ficar φ til transposto da Lambertiana, φ til til. Tem o sinal menos no meio que eu não vou considerar. Então, está tudo bonitinho dentro dos cânones que o campo escalar tem que ter. Mas agora eu tenho que voltar para cá e fazer. Φ til vai ser K til a menos meio, φ til til. Então, aqui esse termo aqui vai ficar φ til til transposto. Como a matriz K ela é diagonal, o transposto, quer dizer, eu vou só inverter ela, vai ficar K til a menos meio. Mas o transposto dela é ela mesma, porque ela é uma matriz diagonal. Então, aqui vai ficar φ til til, vai ficar K til a menos meio, M2, R transposto. E aí o φ til é K til a menos meio, φ til til. Observe que essa matriz aqui é simétrica. Se eu tirar o transposto dela, vai ficar K til a menos meio, que vem para cá, mas é igual. R transposto vai virar R. M2 é simétrico. Esse R vem para cá, R transposto. Então essa matriz aqui, mesmo que seja muito complicada, ela é uma nova matriz, que eu vou chamar de N redondo assim, vou chamar essa matriz aqui de matriz M2, que é uma matriz simétrica. Então, se ela é simétrica, ela também pode ser diagonalizada para uma outra transformação ortogonal. Mas aí quando eu fizer a transformação ortogonal aqui, vou botar aqui S transposto S. Vou pegar toda essa matriz aqui que é simétrica. Então, você quer S transposto S, M2. Aqui eu vou botar S transposto S. Então, S, M2, S transposto é uma matriz diagonal. S é ortogonal. Como S é ortogonal, o transposto que vai bater aqui
vai chegar aqui, não vai alterar nada. Então eu posso definir agora uma vamos chamar de chapéu. Vamos chamar agora chapéu. Tem linha, tem dado. Muitos diacríticos aí, vamos escolher o chapéuzinho que é bonitinho. Então, você vai pegar o fitil, o fichapéu, vai ser S fitil. Então, S fitil também. Agora, quando eu substituir o fitil por S, o fichapéu, vai aparecer um S transposto, que aqui vai cancelar. Então, esse termo diagonal, o termo simétrico, ele vai continuar diagonal no fichapéu. Vai ficar fichapéu transposto, D'Alembertiano, fichapéu. Então, não mexi não mexi na forma diagonal desse termo. Mas, ao mesmo tempo, eu diagonalizei a matriz de massa. Então, aqui ficou, no outro tempo ficou fichapéu transposto. Agora, essa matriz aqui, que é simétrica, por mais complicada que seja, ela é diagonalizada por S. Então aqui vai aparecer a matriz M2, vou colocar assim diagonal, e aqui vai aparecer o fichapéu. Então, o problema está resolvido. Meu propagador vai ser 1 sobre K2 vezes a identidade, menos a matriz M2 diagonal. Diagonalizei o problema. Então eu vou tirar todos os. Agora, quem são as massas físicas, os polos dos propagadores? Não são mais os autovalores da matriz de massa. Vão ser os autovalores dessa matriz aqui. Vai envolver todos os dados da matriz cinética. Essa matriz R diagonalizou a matriz K. Então os dados da matriz K estão aqui, os autovalores da matriz K estão aqui, e os dados da matriz de massa estão aqui. Então eu vou ter uma mistura agora entre os parâmetros da matriz cinética e os parâmetros da matriz de massa. Então, meu problema agora vai ser, quer dizer, as partículas físicas que correspondem aos polos do propagador vão ser os autovalores dessa matriz M2. Então, o espectro, antes o K era a identidade, o meu problema estava só na matriz de massa. Então, os autovalores de M2 eram as massas do problema. Agora não, agora eu tenho que misturar o K, claro, supondo que o K eu já prepare com uma forma positiva definida, só tem autovalores positivos definidos, né? Se não tiver autovalores positivos definidos, eu vou ter ghosts. Então, só estou chamando a atenção que esse problema, por exemplo, é muito... Na física de neutrinos, né, a mistura está na matriz de massa. Não tem mistura do termo cinético. Mas nós temos exemplos aí na literatura, esse pessoal que estuda parafóton, né? O pessoal lá do Pedro Naldo, lá da Heidelberg, do York, esse Redondo, esse pessoal que estuda parafótons e que estudam também essas chamadas mid-channel particles. A gente começa a criar termos cinéticos mistos no setor de massa. A gente começa, como se tivesse um campo de gauge, um potencial de gauge AMI, com esse field strength. Depois a gente pode ter um outro campo de gauge, e aí além do termo de massa, um quarto de F2, um quarto de G2, a gente pode ter um mixing cinético entre os termos cinéticos. Isso aí tem uma repercussão fenomenológica depois. Então, às vezes, já se começa a ter uma literatura. Normalmente não tem mistura de termos cinéticos. No modelo padrão, isso não aparece. Mistura de termos cinéticos aparece nessa física, além do modelo padrão. Física com um extra, né, SO2, onde tem um selinho, pós-selinha. Então, tem uma série de exemplos hoje, de modelos de campos com misturas cinéticas. No modelo padrão, os termos cinéticos não se misturam, nem na oscilação do neutrino. Na oscilação do neutrino, a mistura vem só na matriz de massa, depois daquela espontânea simetria. Eu estou chamando a atenção. Mas esse exemplo aqui, então, ilustra para nós, né, que a gente, olhando esse propagador aqui, ele não é um propagador simplesinho, ele é um propagador matricial. Se eu aqui não tivesse feito todas essas diagonalizações, o meu propagador teria que ser isso aqui. D'Alembertiano, matriz K, menos N2. Isso é o que está... esse é o operador que está aqui na parte linear não lagrangiana. Então eu teria que inverter essa matriz aqui. Na verdade, eu poderia pensar o seguinte: se essa matriz aqui é positiva definida, ela só tem altos valores positivos, né? Eu posso colocar o K em evidência. Isso daí é K, D'Alembertiano, menos
K menos 1, N2. E aí eu vou ter que inverter essa matriz toda aqui. Então isso aqui vai me dar essa matriz inversa, então tirando menos K menos 1, N2, vezes K menos 1. Então o meu propagador tem essa estrutura aqui. Ele vai ter esses polos aqui e tem essa matriz, esse termo cinético de misto aqui. Claro, se eu for para a base em que eu diagonalizo tudo, a situação fica mais simples, né? Eu diagonalizo o termo cinético, depois eu diagonalizo o termo de massa e tem um problema completamente diagonal. Mas em princípio eu posso trabalhar sem diagonalizar. E se tem simetria, então, se eu digo que esse lagrangiano aqui é invariante por S ou N, então essas matrizes aqui vão ter que ter certas propriedades de invariância sobre S ou N que vão ser exatamente aquelas propriedades que eu dei lá para vocês. São tensores invariantes do grupo. E o fato de serem tensores invariantes do grupo vai me dizer que se a simetria existe, né, se a simetria penetra na teoria quântica, as funções de Green de dois pontos, mistas, no final do dia, elas vão ter que satisfazer essa condição. Então, essa condição aqui é a condição de simetria. Só chamar a atenção de vocês o seguinte, aí fica uma tarefa para vocês, é meio teoria de grupos e meio intuição física. Mas só para vocês mostrar, a tarefa é a seguinte. Então, nada daqui precisa satisfazer aquilo. Esse problema aqui não tem simetria. Estou só dando um problema para vocês em que eu tenha mistura, tenha propagadores matriciais, tenha propagadores mistos, né? Aqui eu vou ter propagador de φ1 com todo, φ1 com φ2, φ1 com φ3, φ1 com φn e assim vai. Agora, se esse lagrangiano for invariante S ou N, mantendo essas matrizes aí, se for invariante S ou N, essas matrizes vão ter que satisfazer certas condições para que esse lagrangiano seja invariante S ou N. Essas condições vão repercutir aqui. Agora, se a matriz lá é invariante S ou N, aquelas condições vão entrar nas funções de Green da teoria quântica aqui. E o resultado é vocês mostrarem que se há simetria S ou N, para esses N campos, essa relação aqui vai implicar para nós que todas as massas são iguais, que o problema tem degenerescência. Então, todo N ao quadrado iguais. Ou seja, que a gente já sabe, a simetria ela está no fato de que você tem um multiplete de massas degeneradas. A simetria está na degenerescência. Né? A gente sabe que se eu tenho uma simetria, né, H psi igual a E psi, se o meu newtoniano, se o meu lagrangiano é invariante, o meu newtoniano é invariante, existe uma transformação U, que é unitária. Eu posso fazer assim. Boto a identidade aqui, multipliquei o lado esquerdo dessa equação por U e multipliquei o lado esquerdo dessa equação por U, desse termo por U. Aqui eu boto a identidade. Se o newtoniano é invariante, o H, o da H é H. E aqui fica U psi, igual a E U psi. Então, o fato de ter simetria está me dizendo que o estado psi e os estados U psi têm a mesma energia, ou seja, a mesma massa. Essa psi2 é a massa de repouso. Então, a simetria está me implicando degenerescência. Se eu tenho uma simetria, certamente eu vou ter estados degenerados, ou partículas de mesma massa. Então, o que eu estou dizendo aqui, o fato de ter simetria S ou N, vai ter essa implicação nas funções de Green de dois pontos. Mas as funções de Green de dois pontos, elas trazem os polos, elas trazem as massas. E aí, essa relação aqui, olhada agora do ponto de vista da simetria, vai dizer que todos os polos são um só. Tem uma degeneração, todas as massas são iguais. Eu não posso ter simetria, ter no mesmo multiplete partículas com massas diferentes. Todas as massas são iguais. Isso se a simetria for exata, que é o que nós estamos supondo aqui. Para nós a simetria é exata. Tá bom? Se a simetria for quebrada espontaneamente, ou for quebrada explicitamente, ou for quebrada dinamicamente, ou for quebrada por anomalia, não tem obrigação das massas serem iguais. Mas a degenerescência é uma consequência da simetria. Então, estou só dando para vocês o primeiro resultado não trivial da identidade de Watt, né, que é a relação entre os propagadores da teoria quântica, né, a versão quântica,
Quer dizer, isso aí é todas as ordens. Então, nós não estamos dando uma informação só trilével. Isso significa que eu posso calcular as autoenergias de cada campo separadamente. Mas as massas, por correção quântica, não vão ser alteradas. Quer dizer, a simetria ela é implementada, mantendo a todas as ordens perturbativas a degenerescência em massa. Eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? Então, esse foi um exemplo muito simples, né, de uma simetria. Identidade de ordem. Pegou lá, pegar o funcional gerador e simplesmente aplicar a transformação de simetria. Na próxima aula a gente vai começar, eu vou dar uma outra forma de ver identidade de ordem, que é uma forma mais antiga, como o pessoal do formalismo canônico olha. A gente hoje olha sempre por aqui, para fazer renormalização, Slavnov, Beyer, sempre usa o formalismo da integral de caminho. Mas, às vezes, em alguns artigos, em alguns autores, mesmo hoje, né, usa esses chamados teoremas de baixa energia. Então, eles escrevem, às vezes também, quem estuda anomalia, estuda como anomalia, como inserção de uma corrente nas funções de Green de N pontos. Então, eu vou dar outra forma de apresentar essa identidade de ordem para vocês, só para vocês terem o outro exemplo. A gente vai ficar sempre na integral de caminho. Quando a gente for fazer essa identidade de ordem da QED agora, da QED escalar, da QED exponencial, a gente vai seguir esse caminho aqui. Mas a ideia é simples, então. A ideia é só lembrar, a identidade de ordem, ela está aqui. Ela está no Z. E o Z depende das fontes. É tão simples quanto isso. Então, eu integro nos campos. Tenho uma ação nos termos de fonte. Tá? Então, se a minha ação, se o meu elemento de medida invariante, se a minha ação é invariante, tá? O que vai variar vai ser esse termo aqui. Vou ter I, J e o delta φ. Só que, como tem uma variável de integração, se a simetria não altera isso aqui, nem altera a ação, então ela é uma simetria do gerador funcional. Então, delta Z é zero. E aí é desses termos aqui que vai sair a identidade de ordem. A identidade de ordem sai basicamente daqui, caso de uma simetria global. Se a simetria for local, eu tenho campo de gauge. Então, os campos de gauge vão estar aqui. E aí, aqui dentro dessa ação, a ação não é mais invariante quando eu coloco gauge fixo. Então, vai sair um delta S devido à variação do gauge fixo. Vamos dizer que a gente trabalha no gauge Lorentz, né? No gauge covariante. Então, vai sair uma variação da ação, porque a ação clássica é invariante. Mas quando eu vou fazer a formulação de quantização, eu preciso introduzir o gauge fixo. O gauge fixo quebra a simetria da ação. Então, vai sair uma contribuição do gauge fixo e vai sair uma contribuição daqui. Com isso, eu vou organizar a minha identidade de ordem. Então, quer dizer, a identidade de ordem, ela reflete a simetria, mas ela sai justamente dos termos que quebram a simetria. Esse termo quebra a simetria, não é invariante, e esse termo não é invariante. Mas é justamente desses termos aqui, que não são invariantes, que me geram, como esse termo aqui é invariante, como isso aqui é zero, então é desses termos que quebram a simetria aqui dentro, que eu vou tirar as relações entre as funções de Lie e sai as identidades de ordem. No caso abeliano. No caso não abeliano, aí são as chamadas identidades de lado norte, que aí tem um elemento a mais. Além do gauge fixo, nós temos que colocar o setor de Gauss de Faguet e Foucault. Então aí a gente vai ter uma estrutura, e aí tem não linearidades, a simetria começa a ficar não linear, e aí a gente tem certos cuidados a mais. Claro, o método BRS é ótimo, não vou usar o método BRS, eu vou usar um método que geralmente não se usa, mas que eu acho muito interessante, né? Quando o professor Slavnov foi lá em Trieste, né? Ele deu para a gente as aulas usando, vamos dizer, o método russo. Eu gosto desse método. Eu acho que o BRS simplifica, é mais elegante, né? E é o que é adotado, mais formal, mais modernamente. Mas eu acho que o método de Slavnov, Popov, eu acho que é bem interessante. O professor Popov foi lá também, antes de se suicidar, ele esteve lá em Trieste, e um pouco depois do Slavnov, ele continuou o curso do professor Slavnov. E eles trabalharam bem, eu achei bacana aquela coisa da escola russa, de você ver bem os detalhes das coisas. Você escolhe um método que não é o mais simples, mas que talvez te mostre mais os detalhes, que às vezes o método simples é mais elegante, mas ele obscurece certos detalhes. Então eu vou seguir o método do Slavnov, tá certo? Então, vamos dar um intervalinho agora, às 6h15 mais ou menos a gente se reúne, tá bom?